Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto. Meu nome é Estela Diogo, jornalista e produtora deste podcast incrível, junto com o Iago Rodrigues, que não pode estar aqui hoje por questões pessoais, mas na próxima semana ele está de volta aqui com a gente no Papo Preto e volta tudo à normalidade. Lembrando que o Papo Preto ele é produzido pela Alma Preta, uma agência de jornalismo independente, e estamos em todas as redes sociais. Você pode apoiar nosso trabalho nos seguindo, nas nossas redes e compartilhando nosso conteúdo. Hoje eu recebo aqui o Alex Hercog, do Coletivo Intervozes, para falar sobre um tema que é até um pouco polêmico por gerar muitas dúvidas, sobre o que de fato se trata, que é a questão da democratização da mídia, da comunicação e a liberdade de imprensa. Seja muito bem-vinda, Alex, é um prazer ter você aqui com a gente. Passo a palavra aqui para você, então, para que você possa se apresentar também, contar um pouco da sua trajetória até aqui. Massa, Estela. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, É sempre uma honra estar, trocando essas parcerias aí com a Alma Preta, que é um coletivo que a gente já acompanha faz tempo. E é um assunto bastante importante também, Eu sou Alex, sou comunicador social formado em Relações Públicas pela UNEB, sou de Salvador, da Bahia, e atuo no coletivo Intervozes, que é um coletivo que há 20 anos, mais ou menos, está na ativa, é um coletivo nacional, então tem representações, tem pessoas tocando no país inteiro, e eu toco junto com a turma também lá na Bahia. Ah, massa demais. Então, vamos falar um pouco, do Intervozes, que é um coletivo que ele luta, para transformar a comunicação em um bem público. Conta para a gente um pouco sobre como surgiu e como tem atuado nesse coletivo. Então, o coletivo Intervozes, ele surgiu há mais ou menos uns 20 anos, que foi justamente por uma turma recém-formada, na graduação de comunicação, que vinha de uma experiência de movimento social e que achou interessante dar continuidade às lutas pelo direito à comunicação que fazia na época da universidade. Eu, particularmente, entrei no Intervozes há mais ou menos 8 anos e, de certa forma, esse é o grande objetivo do Intervozes, promover as ações em torno da garantia do direito à comunicação. Então, a gente atua em várias frentes. Você tem uma turma que acompanha mais as pautas lá de Brasília, tenta incidir politicamente em alguns projetos de leis, em algumas políticas públicas. Você tem uma turma que atua mais em alguns territórios, então a gente tem articulação com coletivos de rádios comunitárias, de internet comunitárias, com coletivos indígenas, quilombolas. A gente também trabalha muito com produção de pesquisas, Tem uma turma que trabalha nessa frente da academia, então a gente tem um grande acúmulo de pesquisas, de produção de artigos. Enfim, a gente atua em várias frentes, a partir sempre dentro dessa perspectiva de garantir o direito à comunicação e lutar de uma forma geral pela liberdade de expressão. Massa demais. E justamente nessa questão, os termos e tudo que está por trás desse tema que gera, na verdade, a polêmica que está mais ligada ao não entendimento do que significa, Porque a gente vê, muitas vezes, são interpretações errôneas do que é e do que significa, E muitas pessoas acham que o que a gente consome na mídia está aí simplesmente à torta e à direita, e não, existe uma pauta, existe uma agenda por trás de tudo que chega até a gente, Então, vamos falar um pouco dos termos mesmo, que a gente tem o termo regulação, democratização, descentralização e por aí vai, são vários termos. Se você puder passar rapidamente aqui do que é o significado desses termos e qual que é o debate central em volta disso. A ideia, primeiro, acho que a gente parte de entender a comunicação como um direito universal, Então, da mesma forma que a gente entende a educação como direito, a saúde como direito, e a gente vai atrás de políticas públicas para garantir esse direito, a gente também tem esse entendimento de que a comunicação é um direito universal e, portanto, também precisa ter ações do poder público, da sociedade, para garantir esse direito. E aí os movimentos eles fazem esse debate sobre a democratização da comunicação justamente partindo do princípio de que nossa comunicação nunca foi e não é democrática, Historicamente, ela sempre esteve concentrada nas mãos
de poucas famílias, de poucos grupos econômicos, de poucos setores sociais, e que, portanto, a nossa luta enquanto movimento social é tornar essa comunicação mais acessível e, de certa forma, mais democrática para toda a sociedade. E aí, quando a gente entra nessa questão da regulamentação dos meios de comunicação, da regulamentação da mídia, a gente nada mais está partindo do que o que a própria Constituição já fala sobre como deveria ser a comunicação no nosso país. Acontece que esses artigos da Constituição eles nunca foram regulamentados, né? Então, a nossa luta é para que esses artigos da Constituição, que falam em garantir a liberdade de expressão, falam em combater a concentração de mídia nas mãos de pequenos grupos, que esses artigos eles possam, de fato, ser regulamentados para que a gente tenha, enfim, um conjunto de regras, um conjunto de normas e consiga implementar aquilo que a própria Constituição Federal já diz no seu texto, né? Então, é um pouco por aí esses conceitos. Pois é, por lei nos é garantido, né, o acesso à informação, é uma comunicação democrática, mas nem sempre é isso que a gente vê, né? E assim como qualquer direito garantido, né, a comunicação também é passível de regulação, né? Principalmente para descentralizar a mídia, né, que está na mão dessas grandes emissoras. Então, quais são, né, as principais propostas que existem hoje para esta regulação da mídia? Então, a ideia de regulamentar a mídia, como eu já falei, que ele parte dos próprios princípios da Constituição, só a gente olhar a Constituição que está lá alguns princípios assim básicos, como, por exemplo, combater o oligopólio midiático. Então, isso já está na Constituição, mas não existe uma regulamentação que defina o que é um oligopólio, quantos por cento do controle do mercado pode, quanto não pode. Então, enfim, na ausência dessas leis, o que a gente vê é um cenário de concentração de mídia nas mãos de poucas famílias, no sentido principalmente de rádio e televisão, né, nas concessões públicas de rádio e TV nas mãos de poucas famílias ou de poucos grupos empresariais. A gente também tem o fenômeno dos coronéis da mídia, né, que são os políticos donos da mídia, que historicamente sempre funcionou assim, as comunicações no país, né, as concessões de rádio e TV, elas sempre foram distribuídas por um interesse político. Então, se eu tenho um apadreado político no interior tal, eu concedo autorização de rádio para que esse político opere. Então, a gente tem hoje, no cenário de mídia do país, esse fenômeno muito comum, que são os políticos donos de mídia, seja nas grandes TVs, mas também nas rádios dos interiores, enfim, em todo o país. Então, regulamentar a mídia é você criar regras para combater esse oligopólio midiático, é você criar regras para impedir que os políticos eles se apropriem dessas concessõões públicas de rádio e TV. A Constituição também fala de você ter políticas públicas para garantir a diversidade regional, garantir a diversidade de representatividade também no controle dessas comunicações, na produção e na distribuição dessa comunicação. Então, enfim, basicamente regulamentar a mídia é você interferir primeiramente também na questão econômica do mercado da comunicação, quebrar esse oligopólio e descentralizar esse controle de mídia, e você criar políticas públicas para garantir que a mesma comunidade indígena no interior do Pará tenha internet de qualidade para poder produzir seus conteúdos, para poder subir suas produções, para que tenha acesso aos equipamentos, né, de mídia, para que consiga botar sua rádio comunitária para funcionar. Enfim, regulamentar a comunicação é justamente tentar definir as políticas públicas para possibilitar que os grupos, principalmente historicamente excluídos, né, desse espaço, eles tenham condições e tenham ferramentas para produzir e para descentralizar a informação, o conteúdo que é gerado. Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Sim, não, e seria muito importante, né, se a gente conseguisse ter esse espaço para todas as pessoas, sotaques, etnias, religiões, né, ideias serem ouvidas e respeitadas, né? Como vocês imaginam, o que seria um ideal, ou como seriam as consequências, né, para um Brasil, pensando aqui no nosso país, dessa comunicação mais descentralizada e esses espaços, né? O que isso poderia repercutir ou ser, né, as consequências para esse cenário? Quais seriam as consequências desse cenário? Pronto, Stella, eu vou partir até de uma experiência recente minha. Estou falando contigo aqui de Santarém, no interior do Pará,
Nos últimos dias eu tive na comunidade de São Pedro, que é uma comunidade ribeirinha, nas margens do rio Arapiuns, e que a gente foi participar lá, a convite do coletivo Jovens Tapajônicos, justamente para dar uma formação de audiovisual e conversar também sobre política com a comunidade. A realidade lá da comunidade em relação a esse acesso à comunicação é bastante limitada. Então, por exemplo, a energia elétrica da comunidade funciona por um gerador que às 10 horas da noite encerra e a comunidade fica totalmente no escuro, né? A internet também ela é extremamente limitada e de baixa qualidade. Então, nessa atividade que a gente fez várias oficinas e no final a juventude produziu alguns conteúdos de internet, de TikTok, podcast, curtas. Mas, por exemplo, como subir esses materiais se você não tem acesso à internet de qualidade? Aonde disponibilizar essas produções se as plataformas digitais, né, da internet, elas também são movidas por interesses econômicos, né? Uma produção que a gente faz aqui, por exemplo, pela Alma Preta, ela vai ter um alcance menor do que se a gente estivesse disseminando fake news ou criando conteúdos sensacionalistas, né? Então, a gente precisa partir desses princípios para justamente a gente ir atrás das soluções. Então, lutar para ter um acesso à internet livre, ampla e de qualidade para toda a população, ela é fundamental, porque não adianta a gente produzir se a gente não consegue distribuir. A responsabilização também dessas plataformas digitais, né, do Facebook, Twitter, Instagram, etc., com o conteúdo que é gerado, também é importante para que a gente também possa disputar nesse espaço, né, esses alcances que são limitados, né, pelos algoritmos, pelos próprios interesses comerciais que estão por trás. Então, são esses pequenos entraves que a gente vai lutando para quebrar. E o resultado disso é que, se a gente não consegue se expressar, as demandas, por exemplo, dessa comunidade de São Pedro que eu te falei, elas são totalmente invisibilizadas, as pessoas que estão lá são totalmente invisibilizadas. Então, até para você ter um fortalecimento cultural, de identidade, e ir mais além, e lutar por políticas públicas de saúde, educação, etc., você tem um espaço limitado, porque você tem uma comunicação limitada, as demandas não chegam, as pessoas são invisibilizadas. Então, quando a gente consegue fazer uma comunicação mais descentralizada, que garanta o acesso, que garanta a produção e garanta a distribuição, consequentemente, a gente está botando a nossa cara, as nossas demandas, as nossas pautas, né? As nossas reivindicações, e aí a gente consegue fazer uma disputa maior dentro da sociedade, no país que a gente quer construir, o tipo de cultura que a gente quer valorizar e o tipo de demanda política que a gente tem também. E o contrário disso é a visibilização. Quando a gente não consegue se expressar, a gente é ignorado, invisibilizado, e aí predomina os valores e os interesses de quem detém esses meios de comunicação. Justamente. E uma das formas de descentralizar a mídia, né, é valorizando, né, os veículos de comunicação independente, como a Alma Preta, Intervozes e demais trampos, né, feitos por iniciativas que buscam dar visibilidade para essas pautas que não aparecem, né, na grande mídia. Então, a ideia é essa, né, esse trabalho sendo feito, construído com os recursos que a gente tem hoje. E outro ponto importante que você destacou é a disseminação das fake news, né, que acabam prestando um serviço de desinformação para o público, né, alegando liberdade de expressão, quando muitas vezes o que está acontecendo são crimes, né, são falas criminosas. Como você avalia, né, esse cenário que a gente está vivendo hoje? Eu acho que a gente tem um cenário muito preocupante, né, e não é de hoje que a gente vê esse cenário preocupante, o quanto a desinformação ela está envolvida. Na verdade, a desinformação, né, é mais velho do que a gente. Isso sempre existiu, né? A velha fofoca, o velho boato, isso aí é do próprio ser humano. Acontece que com a internet isso ganha uma proporção que é extremamente assim nova e impressionante, né? E o resultado disso a gente viu nas últimas eleições o quanto o debate honesto e político ele foi deixado de lado e o que prevaleceu foram um jogo de mentiras, até com coisas assim que a princípio eram engraçadas, né? O kit gay, a história da mamadeira e tal, que a gente não levava a sério, mas que no final das contas teve um impacto muito grande, inclusive no resultado eleitoral. Então, esse governo de agora, ele é eleito se valendo desse esquema de desinformação, e é importante destacar que para esse esquema existe uma estrutura muito forte por trás, então tem muita gente com muita grana investindo em robôs, investindo na produção desses conteúdos e na disseminação desses conteúdos.
E esse governo atual ele foi eleito a partir disso, e, curiosamente, é esse mesmo governo que vem falar toda hora de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, como você mesmo destacou, para poder justificar os crimes que eles cometem, porque racismo é crime, o discurso de ódio direcionado a determinados segmentos sociais também são crimes. Então, a liberdade de expressão ela tem um limite, que é de não permitir que você cometa outros crimes, né? E, infelizmente, o que a gente vê na política atual é a desinformação prevalecendo, e a gente vê com bastante preocupação, porque esse ano tem tudo para se repetir essa grande enxurrada de desinformação. Então não vai ser fácil combater. Esse não é uma preocupação só no Brasil, acho que o mundo inteiro está debatendo isso, como enfrentar. Não existe uma solução. Eu gostaria muito de dar uma resposta assim, de como combater a desinformação, mas não existe uma resposta. E aí o que a gente vem fazendo é tentando, talvez assim, minimizar um pouco esses impactos. Então, de um lado, né, a gente, inclusive o próprio Intervoz, a gente tem atuado justamente nesse debate junto às plataformas, para responsabilizar também as plataformas, porque elas são responsáveis pelos conteúdos que correm lá, então elas têm um papel a exercer. A gente tem levado esse debate também para os órgãos públicos, né, o próprio TSE, enfim, o próprio diálogo com o Congresso, para a criação de leis e de controle social, para também incidir sobre as plataformas, para que as plataformas também prestem conta às instituições brasileiras, já que elas atuam aqui, e ao mesmo tempo esse trabalho de formiguinha, né, de estar conversando, fazendo formações. Então, nesse exemplo que eu dei da comunidade de São Pedro, que eu tive agora recentemente, a gente também tratou sobre a desinformação, conversou sobre como funciona, a importância da gente buscar informação de credibilidade. Então, acho que são um pouco dessas vertentes, assim, de um lado a gente trazer esse debate público para formar mesmo, para que as pessoas reflitam sobre isso e cheguem às suas conclusões, e ao mesmo tempo, enfim, trabalhar no sentido de tentar desarticular um pouco essas estruturas, né? Seja responsabilizando as plataformas, seja também tentando localizar de onde estão partindo essa máquina, né, de produção de desinformação. Massa demais. E aí, então, aproveito para, né, falar com você, pedir a você para divulgar aí as redes, né, do coletivo, e para finalizar, como as pessoas, né, podem colaborar também para essa luta do coletivo, né, e para transformar mesmo a comunicação em um bem público mais acessível. Massa. Então, a gente estamos nas redes, como não poderia estar de si, apesar de todas as críticas das plataformas e as redes, a gente está lá também ocupando esse espaço. Então, intervozes.org.br, Instagram, Twitter, a gente só buscar lá o Intervozes, que a gente está por lá. E eu acho que a contribuição parte de diversas frentes. Eu acho que o trabalho que a Alma Preta faz é fundamental. Acho que é um dos grandes exemplos que a gente tem, assim, de mídia, daquilo que a gente acredita, né? Porque, assim, de um lado a gente faz essa luta contra essa estrutura de comunicação que impede que mais almas pretas existam, mas ao mesmo tempo a gente reforça que a gente não precisa ficar esperando também as coisas mudarem para a gente correr atrás do nosso. Eu acho que o próprio Alma Preta, aqui na Bahia, tem um exemplo da revista Afirmativa. Em todo o país tem grandes bons exemplos, principalmente de jovens, de juventudes e de coletivos que foram atrás e iniciaram também suas produções, apesar de todas as dificuldades. Então, acho que uma forma de contribuir para democratizar a comunicação é isso, acompanhar as lutas que a gente tem travado, mas também não deixar de produzir, de buscar se expressar. Todos os indivíduos somos comunicadores e comunicadoras, né? Então é importante a gente ter essa consciência e aproveitar isso para, enfim, não se calar, se expressar, ir atrás daquilo que a gente acredita, defender aquilo que a gente considera enfim, importante para a gente e, sobretudo, para a nossa sociedade, para os grupos historicamente mais marginalizados e excluídos do nosso país. É isso aí, gente. Então, vamos apoiar, né, o trabalho aí desenvolvido pelo Coletivo Intervoz, apoiar o trabalho da Alma Preta e das demais, né, mídias independentes que vêm fazendo esse corre, tentando trazer mesmo nessa diversidade para dentro dos meios de comunicação. E, por fim, Alex, eu agradecer aqui sua participação. Muito obrigada mesmo por ter vindo falar com a gente. Se tiver alguma consideração final, aí fica à vontade também para falar. Massa, Estela. Só agradecer também. Dizer também que o Intervoz estamos à disposição. O Intervoz tem feito cada vez mais um debate, principalmente sobre a questão racial, né, de como
a gente consegue quebrar essa estrutura racista dos próprios meios de comunicação, e eu acho que a gente casa bem, assim, também com as ações que a Alma Preta faz. Então, mais uma vez agradecer o convite, mandar um recado para Pedro também, que eu estou esperando ele lá em Salvador para tomar uma cerveja, e um abração aí para todo mundo aí do coletivo, e estamos à disposição, chamando, estamos aqui. Massa demais, Pedro, a gente que agradece. Muito obrigada. Valeu. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.